Boas pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu novo canal, Apostas de MMA. Todas as semanas vou fazer a análise das lutas, vou analisar as filmagens durante a semana, analisar os lutadores, para tentar encontrar a melhor aposta possível em cada luta. No UFC 287, com que nos estreamos, temos aqui alguém que também se vai estrear, a Jacqueline Amorim. Portanto, ela vem de um recorde de 6 vitórias e nenhuma derrota. Ela finalizou todas as 6 lutas como profissional no primeiro round, sendo que 5 dessas lutas duraram menos de 2 minutos. Embora as últimas 2 lutas tenham sido por um título de 5 rounds, na LFA, elas não foram para além do primeiro round. A primeira delas foi contra uma adversária com apenas 5 lutas profissionais, com recorde 3-1-1, e a segunda foi contra Ashley Nichols. Tem 36 anos e agora recentemente tem um registro de 1-3 nas últimas 4 lutas. Ou seja, Jacqueline Amorim ainda não enfrentou uma competição que seja, por assim dizer, realmente legítima. Ela é muito boa no jiu-jitsu, é ex-campeã mundial, é vencedora do No Japan, portanto No Gym, muito importante, na MMA. Ela procura sempre derrubar as adversárias e finalizá-las rapidamente. Parece ser bastante unidimensional, portanto no jogo de chão, e não mostrou muito em termos de striking, apesar de ter aqui uma vitória por knockout no recorde. Ela também é conhecida por telegrafar as tentativas de queda, portanto é muito previsível. Ainda não a prejudicou, mas isso certamente pode acontecer quando chegamos aqui ao nível do UFC. O cardio ainda não sabemos como é uma incógnita, uma vez que todas as lutas terminaram no primeiro round, o que é uma preocupação se ela não finalizar, portanto, a adversária rapidamente. Em geral, sendo sincero, ela parece muito inexperiente em termos de MMA e ainda não enfrentou adversidades significativas aqui na breve carreira no desporto. No entanto, isto é muito importante. Ela treina na América Top Team. Fica apenas a 1 hora de Miami e ela está a jogar praticamente em casa. Ela tem uma boa equipa por trás dela. Tem um corner excelente, vai ter um corner excelente. Só que o problema é que com tão pouco tempo na sua carreira, para mim, existem mais perguntas do que respostas sobre Jacqueline Amorim. Vai ser interessante ver como é que ela lida com a estreia no UFC e como a primeira luta do card principal. Agora passando aqui para Sam Hughes, portanto será a 7ª luta dela no UFC. Ela está a tentar recuperar de uma derrota por decisão contra Pierre Rodrigues. Portanto, naquela luta ela foi derrubada à volta de 5 vezes, mas conseguiu sempre levantar rapidamente. Antes dessa derrota, ela conseguiu vencer 2 lutas seguidas, uma por nocaute técnico no terceiro round e outra por decisão. Ambas as oponentes cansaram-se e ficaram vulneráveis, por assim dizer. E antes dessas 2 vitórias, ela teve um começo difícil na carreira do UFC. Ela perdeu por nocaute técnico no primeiro round na estreia do UFC, mas foi uma luta que ela aceitou com pouco tempo de antecedência. Depois disso perdeu 2 decisões. Ela agora está aqui com um recorde de 7-5, tem 2 vitórias por nocaute, tem 3 por finalização e 2 por decisão. Aqui 3 das 5 primeiras vitórias foram contra adversárias que nunca tinham lutado profissionalmente antes das 3 primeiras lutas dela como profissional. Portanto, a única vez que foi nocauteada foi na estreia do UFC contra a Tessia Torres, e a luta foi interrompida após o primeiro round porque ela disse que não conseguia ver por causa de um IPOC. A única vez que foi finalizada numa luta foi no título da LFA, em que foi finalizada com um estrangulamento no 4º round. As outras 3 derrotas de Hughes foram todas por decisão. Portanto, desde a estreia, ela tem mostrado melhorias na luta, especialmente no wrestling. A confiança nota-se está a crescer a cada luta. Ela não conseguiu derrubar as 3 primeiras adversárias no UFC, mas há aqui um facto interessante. Nas últimas 3 lutas, ela conseguiu derrubar 6 vezes em 13 tentativas, muito melhor do que antes. Além disso, ela tem uma precisão de derrubar as adversárias na carreira de 37,5%.
Por outro lado, conseguiram mandar para o chão 12 vezes em 23 tentativas. Ela tem uma média de 3,93 de golpes significativos por minuto e 4,8 de tentativas. E foi sempre superada na tentativa de golpes em 5 das suas 6 lutas no UFC. Portanto, a maior habilidade dela aqui, nesta luta, pode ser o cardio. Ela costuma aguentar a maior parte das adversárias bem, tem um bom cardio, só que lá está o problema de apenas focar-nos no cardio no UFC sem termos o complemento do resto das coisas, que só nos leva até um certo ponto. Por isso estou curioso para esta luta. Passando aqui para a previsão do combate, Hughes terá uma vantagem de altura de 5 cm, Amorim terá uma vantagem de alcance de 10 cm e é 3 anos mais nova que Hughes, de 30 anos. Normalmente o lutador que tem vantagem no grappling nas 6 lutas de Hughes venceu-a. Isto para mim não é muito encorajador, uma vez que vai enfrentar uma grappler muito superior. No entanto, ela disse em entrevista que teve a trabalhar bastante na defesa de wrestling e que vai ter a oportunidade de mostrar isso aqui. Amorim, por outro lado, está aqui um pouco envolta em incerteza, ainda não enfrentou qualquer adversidade na carreira, e tanto o striking como o cardio, para mim, completo mistério. É raro para mim ver lutadores com 100% de finalizações no primeiro round, depois ficarem bem nos rounds posteriores. Mas isso, como é óbvio, não quer dizer que seja impossível. Aqui o caminho para a vitória de Hughes será manter a luta em pé, usar o cardio, de forma a conseguir uma vitória surpreendente. O que me deixa preocupado é a defesa de takedowns, que é 47%. No entanto, esta cage é maior, deve beneficiá-la aqui ao evitar as tentativas de takedown. E se Hughes melhorou a defesa de wrestling, como afirmou, pode ser que consiga ficar em pé o tempo suficiente para Amorim começar a desacelerar. Portanto, Hughes tem mais experiência em striking e deve ter vantagem em pé, com o potencial para realmente expor Amorim nessa área. Ver Amorim cansar-se nos primeiros rounds, cansar-se nos rounds posteriores, não nos primeiros rounds, para mim é bastante possível isso acontecer. E depois Hughes assumir aqui completamente o controle final da luta. O resultado para mim, o mais provável ainda, é que Amorim chegue, derrube Hughes e finalize no primeiro round. Mas se isso não acontecer, esta luta pode ir por muitos caminhos, e temos que olhar de perto para a linha de apostas de Hughes a ir para o segundo round. Portanto, o melhor seria apostar ao vivo nesta luta, se virmos que Amorim tirou o pé do acelerador. Mesmo assim, eu escolhi como a minha aposta favorita nesta luta foi Sam Hughes por decisão, como disse anteriormente. Vejo um caminho em que Amorim não consegue a finalização na primeira ronda, que pode perfeitamente acontecer e não ficava nada admirado, mas se depois não consegue aguentar a pedalada, prevejo que Sam Hughes consiga aqui uma vitória por decisão, tendo em conta o cardio e a experiência. Ora, passando para o próximo combate, temos aqui Shailen. Portanto, ele teve aqui uma vitória muito controversa sobre Darrick Minner. Eu não sei se sabem o que aconteceu. Portanto, isso foi um escândalo no UFC. Ele ganhou contra o Darrick Minner. O problema aqui é que houve suspeitas de ter havido apostas ilegais. Portanto, o treinador de Darrick Minner tinha um grupo de apostas no Discord, gastava bastante dinheiro com isso. Ele tinha bastante informação insider, por assim dizer. E umas horas antes desta luta ter acontecido, as odds da casa das apostas estavam a dar como Darrick Minner, mudaram drasticamente, como ele a perder.
Foi tão suspeito que as casas de apostas cancelaram a luta. O que é que se sucedeu quando Darrick Minner entra para lutar contra Shailen? Shailen dá 2 pontapés no joelho dele e ele manda-se para o chão a dizer que está lesionado. Portanto, perdeu o combate, tem uma lesão no joelho por causa do pontapé. O que se desconfia aqui é que o treinador dele, na altura, já sabia, disse para ele lutar, avisou os apostadores. E desta forma o que ele ganhou foi nunca mais poder entrar em nenhum evento do UFC, está completamente desligado nem é do UFC, é do mundo do MMA. Portanto, uma história bastante curiosa ligada aqui ao Shailen. Por isso, é difícil dar muito crédito à finalização que ele teve nessa luta. Eu vou estar mais focado no que é que ele fez nas 3 lutas anteriores, que somando as 3 tem 2 vitórias, 1 derrota. Ele perdeu uma decisão para Joshua na sua estreia do UFC em maio de 2021. Depois ele voltou com 2 vitórias por decisão seguidas e agora venceu 5 das últimas 6 lutas. A primeira vitória no UFC foi um combate de sonho, que é completamente... Foi contra um adversário que é completamente impotente no chão, ele é mesmo mau, é propenso a ser finalizado. No entanto, o Shailen conseguiu derrubá-lo 4 vezes e controlá-lo durante metade da luta, mas não conseguiu finalizá-lo mesmo assim. Depois seguiu-se outra vitória por decisão, desta vez contra TJ Brown, que é um wrestler decente. A vitória aí foi muito mais impressionante. Embora Brown tenha sido finalizado em 6 das suas 9 derrotas na carreira, aqui Shailen novamente não conseguiu finalizá-lo. Agora, ele está com um registro 39-10 como profissional, tem 19 vitórias por KO, 10 finalizações e 10 vitórias por decisão. Ele já foi nocauteado 2 vezes, foi finalizado 6 e tem 2 derrotas por decisão. A maioria das lutas da carreira terminaram no primeiro round, mas aqui o fator que é importante é que ele estava contra montes e montes de adversários questionáveis antes de juntar no UFC. Por isso é que este registro que ele tem, os 39-10, temos que levar com bastante cautela. Aqui no geral ele depende muito do wrestling, mas ele melhorou bastante o striking desde que se juntou ao UFC. No entanto, ele não parece especialmente perigoso para mim e depende muito na parte de controlar os adversários para vencer nas lutas. Portanto, nas suas 4 lutas do UFC, ele acertou 9 das 28 tentativas de queda. Com pelo menos 2 quedas e 6 ou mais tentativas em todas as lutas, duraram mais de 67 segundos de controle. Mas por outro lado, ele depois foi derrubar 3 vezes em 5 tentativas dos seus oponentes. Embora aqui o striking não tenha parecido melhorado na última luta, portanto ele ainda tem aqui uma média de 2.17 golpes significativos por minuto e 2.93 tentativas de golpe por minuto. E depois ele disse que o primo é Machete, que deu um KO no seu oponente e disse que era primo dele e teve essa piada. Passando aqui para Steve Garcia. Ele continua sempre vitórias, derrotas nas últimas 5 lutas. O Garcia veio aqui num knockout no primeiro round sobre Chase Hooper, que foi a única vez que Hooper foi finalizado na carreira. Hooper tentou ficar de pé na luta, a trocar golpes com Garcia, enquanto de vez em quando tentava levar a luta para o chão. Ele tem aqui um registro de 13 vitórias, 5 derrotas como profissional. Garcia tem 10 vitórias por KO e 3 por decisão. Agora, 5 desses knockouts ocorreram no primeiro round, 4 terminaram na primeira metade do segundo round e 1 no terceiro round. No entanto, o único KO no terceiro round foi em 2013, na segunda luta como profissional. E das suas últimas 8,
finalizações foram concluídas em menos de um round e meio. Este homem no primeiro round, imparável. Ele também foi nocauteado uma vez, round 1, 2022, e submetido outra vez, round 1, 2018, com ambas as derrotas terminando em menos de 2 minutos. Isto é um tudo ou nada. O KO aconteceu na sua luta recente contra um lutador estreante e a submissão foi contra Alan Cruz em 2018. As outras 3 derrotas de Garcia como profissional terminaram em decisão. Portanto, embora as últimas 5 vitórias tenham terminado em KOs, é muito fácil encontrar aqui falhas nas últimas vitórias. Já que a última, por exemplo, foi contra um lutador com estilo unidimensional, em que Chase Hooper, a anterior, foi contra um lutador incrivelmente frágil, por assim dizer. Pronto. Em geral, Garcia é que é um lutador agressivo, gosta de lançar golpes com a intenção de dar KO nos oponentes. Ele tem aqui formação kickboxing e depois fez a transição para o MMA. Passou um bom tempo na Bellator, antes de chegar ao UFC. Ele já aí demonstrou que é capaz de levar as lutas para o chão e finalizar os oponentes com ground and pound. Mas isto, pronto, é essencialmente tudo o que vimos dele em termos de grappling. Pegar, levar para o chão, ground and pound. Ele é do tipo matar ou morrer, pronto. De 12 das 18 lutas profissionais terminaram cedo. Enquanto só uma é que foi para decisão desde 2018, não é? Embora ele já tenha sido controlado no chão durante a estreia do UFC em 2020, ele nunca foi derrubado no UFC ou no DWCS em 9 tentativas dos adversários, enquanto que acertou 4 quedas em 7 tentativas nesse período. Agora, temos de ter em mente que depois de enfrentar 7 tentativas no DWCS, Garcia só enfrentou 2 tentativas de lhe mandarem para o chão nas 4 aparições no UFC. Então a defesa dele não foi muito testada recentemente. Ora, a minha previsão para a luta, temos de ter em mente aqui que Garcia vai entrar para matar. Vai tentar dar o KO e não espero nada diferente aqui. A única questão é se ele vai conseguir dar KO a Silent, não é? Antes de ser derrubado. Portanto, Silent não parece muito perigoso. Mesmo que ele consiga derrubar Garcia, eu ficaria aqui espantado se ele finalizasse no chão. Isto deve dar aqui a Garcia várias oportunidades de ele acertar o que ele quer, já que Silent irá precisar de derrubá-lo em todas as rodadas e estar ali a controlá-lo no tapete. Mas temos que nos lembrar aqui que Garcia é bastante suscetível a knockouts, não é? Não é totalmente impossível que Silent não acerte nele e não o meta a dormir, mas é improvável. Portanto, eu espero que eu estou aqui a contar que termine com uma vitória por decisão, com wrestling aqui por parte do Silent e control, ou então uma vitória logo no início da luta por parte do Garcia. E aliás, é essa a minha aposta favorita nesta luta, é KO de Garcia no primeiro round. Está aqui numa odd altíssima, à volta de 10. Portanto, esta é a minha análise e é a minha aposta favorita para esta luta. Ora, passando aqui para o próximo combate, portanto temos aqui Bahamondes, portanto ele ia enfrentar Nicolas Mota, desistiu, foi substituído por Ojdin, com apenas 11 dias de antecedência. Ele conseguiu a primeira finalização da carreira contra Hongzhu. Foi um estrangulamento e adicionou ao jogo dele já perigoso de striking a finalização. Ele deu KO em Roberts, foi com um pontapé giratório na luta anterior e defendeu todas as tentativas de queda do oponente. Portanto, ele venceu 9 das últimas 11 lutas e perdeu apenas em decisões. Ele tem um registro 13-4 como profissional, com 9 vitórias por KO, TKO, uma submissão e 3 vitórias por decisão. Ele é alto, é longo para a categoria de peso leve, tem 1,91 m e um alcance de 1,91 m. Ele é um striker perigoso,
usa pontapés de forma a maximizar aqui o alcance. Ele tem mostrado melhorias na área do grappling, tanto na defesa de quedas como nas habilidades aqui de submeter. No entanto, ele ainda pode enfrentar dificuldades quando lutar com wrestlers legítimos, por assim dizer. Ele tem apenas 25 anos. Ele está numa fase da carreira em que nós esperamos que ele melhore significativamente em cada luta. Dá para ver essa diferença de luta para luta. Ele nasceu numa família de artes marciais no Chile e veio para os Estados Unidos com 16 anos para competir no UFC. Ele defendeu 95,2% das tentativas de queda contra ele. E falhou em conseguir dar alguma das quedas que tentou. Portanto, em 4 tentativas feitas na estreia da UFC não conseguiu nenhuma. Portanto, as 2 derrotas por submissão ocorreram na categoria de peso médio, enquanto ele nunca foi finalizado na categoria de peso leve. O próximo lutador temos Odin. Ele estava pronto para lutar há 2 semanas, mas o adversário desistiu. Ele já tinha feito o peso. Agora rapidamente encontrou um novo adversário, mas terá que cortar peso 2 vezes em 2 semanas, o que não me agrada muito. A luta foi movida para um catchway de forma a ajudar um pouco. Ele teve uma grande vitória por decisão, onde entrou como underdog e obteve a sua primeira vitória no UFC ao vencer um estreante invicto chamado Daniel. Embora só tenha acertado uma de 9 tentativas de queda. Surpreendentemente, e bastante, superou Daniel na luta de pé. Ele perdeu por decisão dividida para Jordan na estreia no UFC, após submeter 3 adversários consecutivos nos primeiros 2 rounds na cena regional. Ele agora tem um recorde profissional 16-5, conta com 11 vitórias por submissão e 5 por decisão, foi finalizado 3 vezes e tem 2 derrotas por decisão. 2 das suas 3 derrotas por submissão foram por guilhotina no primeiro round. Ele mostrou algumas melhorias no jogo de pé na última luta, onde venceu uma batalha técnica de pé, após parecer anteriormente que era apenas e simplesmente um grappler. Ele é um faixa preta de jiu-jitsu e tenta consistentemente levar as lutas para o chão e finalizar com submissões. Em 2 lutas no UFC, ele acertou 2 das 13 tentativas de quedas, enquanto defendeu as 3 tentativas de queda contra ele. Relativamente à previsão desta luta, Bahamondes tem uma vantagem em altura, alcance, é 8 anos mais novo que Odin, embora a luta tenha aqui algumas semelhanças com a que Odin se estava a preparar há 2 semanas, será muito mais difícil para ele. Bahamondes tem uma defesa de queda de 95% e aqui a nível de cardio físico, aqui dura perfeitamente os 3 rounds de forma intensa. Além disso, tem uma vantagem considerável em tamanho e torna muito difícil para Odin se aproximar e tentar as quedas. Embora Odin tenha dificuldades em levar a luta para o chão, se ele conseguir levar a luta para o chão tem uma vantagem, mas precisa ter cuidado aqui para não ser submetido. Bahamondes nunca foi nocauteado, tem uma habilidade de cansar os oponentes com o passar do tempo. Nota-se isso nos adversários e isso pode afetar o queixo e o cardio de Odin. Principalmente teve que fazer aqui 2 cortes de peso em 2 semanas. A única esperança, a meu ver, de Odin será levar a luta para o chão e procurar a finalização. Mas acredito que Bahamondes fará um bom trabalho na defesa de quedas. Portanto, a minha previsão é que Bahamondes vença por nocaute nos rounds finais. Aliás, a minha aposta favorita para este combate é Bahamondes round 3 vitória. Portanto, está com uma odd muito boa. No próximo combate temos Rupi Godinez. Ela é uma lutadora com um registro profissional de 8 vitórias e 3 derrotas. É conhecida por ser uma ótima wrestler e tem um boxe muito bom. Ela venceu 2 lutas por submissão e 6 por decisão, sendo que 2 vitórias foram no primeiro round.
As 3 derrotas foram todas em decisões ali taco a taco e uma delas muito questionável. Na sua estreia na UFC contra Jessica Penn. Ela tem um registro 3-1 no UFC, na minha opinião sendo roubada na única derrota. Ela é conhecida por ter conseguido 24 quedas em 53 tentativas nas suas 6 lutas no UFC, com uma média de 10,1 tentativas de queda por 15 minutos. Ela acertou 92 golpes significativos na última luta contra Angela Hill, e aí mostra a sua habilidade na luta em pé. Embora as características dos golpes sejam mais baixas, isso deve-se ao facto de ela ter encontrado mais sucesso aqui na luta corpo a corpo. Em resumo, Godinez é uma lutadora dominante na sua categoria e apesar ali das derrotas taco a taco, ela tem potencial, na minha opinião, para obter mais vitórias no UFC. Relativamente a Cíntia Calvillo, aos 35 anos, ela está a começar a direcionar-se ao fim da carreira. Ela perdeu 4 lutas consecutivas, agora está a voltar aos 52 kg, mas penso que seja aqui uma jogada de desespero de forma a salvar a carreira. A última vez que competiu nos 52 kg foi em 2019 contra Mariana Rodrigues e terminou no empate e falhou nessa altura o peso por 2 kg e 27 gramas. Ela perdeu os primeiros 2 rounds em todos os cards na pontuação. Dominou a terceira ronda realmente. E depois os juízes pontuaram 18 para ela e forçaram assim o empate. Essa foi a segunda vez que Calvillo falhou peso nas últimas 3 lutas nos 52 kg. Foi por esse motivo mesmo que ela subiu para os 56 kg, onde venceu a luta por decisão e depois perdeu as próximas 4, incluindo algumas por KO/TKO. A derrota mais recente foi um desempenho mau contra uma lutadora unidimensional como Nina Nunes, que imediatamente se reformou após derrotar a Calvillo. Só por aí. E agora tem um registro de 9-5-1 como profissional. Tem 2 vitórias por TKO, 3 por submissão e 4 por decisão. No entanto, 4 das suas primeiras vitórias ocorreram nas primeiras 5 lutas profissionais e a última finalização foi em 2018. Ainda tinha cabelo, como costumo dizer. Ela nunca foi submetida, mas tem 2 derrotas por TKO, ambas corridas nas últimas 3 lutas. As outras 3 derrotas dela foram todas para decisão. Falando aqui em modo geral, Calvillo depende da sua luta, do seu wrestling, a luta agarrada para vencer as lutas, e não é uma lutadora muito boa de striking normalmente. Ela teve dificuldades com o tamanho e a força dos adversários nos 56 kg, deu para ver isso. Por isso será interessante ver se ela parece melhor ao voltar aos 52 kg. Nas suas 12 lutas no UFC, conseguiu acertar 19 das suas 43 tentativas de takedown, 44.2 de precisão, enquanto que os adversários derrubaram-na em 4 das suas 16 tentativas, tem 75% de defesa. A última lutadora a derrubá-la foi Carla Esparza, eu engano-me sempre no nome dela, em 2017. Embora Calvillo tenha enfrentado apenas 3 tentativas desde então. Relativamente à previsão desta luta, Calvillo tem uma vantagem de 5 cm de altura, de alcance tem 7 cm, enquanto Godinez é 6 anos mais nova do que Calvillo, 35 anos. Ambas têm experiência em luta livre, grappling, mas Godinez para mim é uma lutadora superior, é séria e sabe sempre aproveitar a vantagem na luta. Calvillo tem parecido absolutamente terrível em pé nos últimos anos, para ser sincero, enquanto também não faz muito com o grappling. Portanto, ambos têm uma defesa sólida, tem de queda, takedown, de 81 vezes 75,
O que acontece é que podem-se anular uma ou outra relativamente ao grappling. Se isso acontecer e isto for uma batalha de striking, para mim, Godinez tem claramente a vantagem. Com isto dito, ambas provavelmente tentarão misturar grappling, então ainda há uma chance de que pelo menos caia no chão uma ou duas vezes a luta. Eu acredito que Godinez irá superar em golpes e ganhará por decisão esta luta, e infelizmente Calvillo será cortada no futuro próximo. Portanto, a minha aposta favorita para esta luta é Godinez por decisão. Ora, relativamente à nossa próxima luta, temos Carl Williams, é o segundo combate no UFC, ele aceitou esta luta apenas com 7 dias de antecedência, depois de Barnett ter desistido, e apenas 4 semanas depois de vencer por decisão na estreia do UFC. Nessa estreia ele dominou a luta no chão, conseguiu 8 quedas em 13 tentativas, além de um knockdown. Antes disso, ele ganhou outra decisão baseada no grappling, no DWCS. Ele subiu para peso pesado em menos de uma semana, com uma semana de aviso, por assim dizer. Ele dominou um ex-lutador All-American de Wrestling por 3 rounds. Conseguiu todas as 3 tentativas de queda, com quase 11 minutos de tempo de controle. Ele estava 13 kg mais leve que o seu oponente. Bastante importante. Ele tem um registro profissional de 8-1, possui 3 vitórias por nocaute e 5 vitórias por decisão. A única derrota na carreira ocorreu por submissão no primeiro round, na sua 4ª luta profissional. No geral, ele ainda é relativamente novo no MMA. Ele apenas ficou profissional em fevereiro de 2021. Ele lutou 4 vezes em 2021 e mais 4 em 2022. Então não é estranho ele estar tão ativo. Pronto, ele depende muito do wrestling para ser dominante e vencer as lutas, mas também tem algum poder nos golpes de pé e lança um perigoso gancho de esquerda que se calhar vai... No entanto, é raro vê-lo lançar muitos golpes. Portanto, ele tem a capacidade de lutar agarrado por 3 rounds intensos, o que é raro na categoria de peso pesado. Impõe um ritmo maior aos seus adversários. Esta é a segunda luta que ele aceita em apenas algumas semanas. Isso para mim transmite-me alguma confiança. Então ele parece confortável em entrar com pouco tempo para se preparar, já que o plano de jogo dele normalmente é mais básico. Relativamente a Sherman, é um lutador com um histórico de 16 vitórias, 11 derrotas, como profissional. Ele está atualmente na 3ª passagem pelo UFC, tem um registro de 1-2, enfrentou diversos adversários com pouco tempo de preparação em várias das lutas. Ele é um peso pesado unidimensional e historicamente desvanece após o primeiro round. Ele conseguiu um knockout técnico no 3º round, na segunda luta mais recente, mas o seu único sucesso foi em lutas contra oponentes de nível muito baixo. A Sherman tem uma média de 6,30 golpes significativos por minuto e geralmente está envolvido em lutas com alto volume. Até recentemente ele nunca tinha tentado uma queda no UFC, mas conseguiu uma na última luta. Sherman tem um registro de 0,5 em lutas no UFC quando é derrubado e tem parecido terrível no chão, sendo rapidamente finalizado em 3 das últimas 4 lutas em que foi para o chão. Em geral, ele é considerado um lutador de nível baixo e pode ser contratado e cortado novamente pela UFC em breve. A previsão para esta luta: a Sherman tem uma vantagem de altura de 2 cm, Williams tem uma vantagem de alcance de 2 cm. Sherman tem tido muita dificuldade quando se trata de wrestling e nunca venceu uma luta após ser derrubado, assim que ele cai no chão, chapéu. Ele está muito preparado para enfrentar um lutador mais de striking e uma semana antes isto muda tudo para um wrestler dominante, com praticamente nenhum tempo para Sherman fazer os ajustes no treino. É uma situação muito difícil e eu acho aqui que Sherman não lidará bem com isso.
Obviamente também não é uma situação ideal para o Williams, mas uma vez que é no peso pesado, ele não se precisa de preocupar aqui a cortar no peso. Já vimos Williams há pouco tempo entrar numa luta com apenas uma semana de aviso e vencer facilmente por decisão. Então estou confiante que ele pode fazer isso novamente, numa luta basicamente de sonhos para ele. A questão aqui é se ele conseguirá encontrar uma finalização. Embora um knockout seja certamente possível, o estilo de luta dele é muito mais propício a vitórias por decisão, com ênfase no grappling e com menos tempo para se condicionar para a luta. Ele deve ter menos chances de encontrar aquela finalização tardia. Então aqui a minha aposta favorita é Williams por decisão. E foi essa que eu escolhi. Na próxima luta temos Joy, vou tratar por Joy para ficar mais fácil. Tem um recorde profissional de 10-2, tem 7 vitórias por knockout, uma por submissão, uma por decisão. Ele teve um bom começo no UFC, nocauteou 3 oponentes consecutivos, incluindo o lutador de alto nível na sua estreia. No entanto, a maioria dos seus oponentes eram de nível baixo e, na minha opinião, ele ainda precisa de enfrentar uma competição legítima. Passou por um longo processo de recuperação de 14 meses devido a uma lesão no cotovelo, deslocado, antes de conseguir o knockout no segundo round no CFFC, garantindo uma segunda chance no DWCS, onde ele aproveitou a oportunidade com um final impressionante. Embora ele seja jovem e tenha alguma habilidade de luta, a falta de experiência torna um lutador que ainda precisa de melhorar. Ele procura finalizações, mas não conseguiu completar uma desde 2019. Embora ele consiga quedas, ele não parece particularmente perigoso no chão. No entanto, ele treina com Sean Brady em Filadélfia, o que é um bom sinal de que ele pode melhorar entre cada luta. Ele ainda tem muito a provar. E antes de ser considerado um competidor legítimo na UFC, ele precisa de enfrentar uma competição mais forte para ver como ele realmente se sai. Relativamente a Gerald, eu vou tratá-lo assim, não vou dizer o último nome, alcançou a 10ª vitória por submissão na última luta. Ele submeteu 4 dos seus últimos 5 oponentes, silenciosamente, de forma a reconstruir a carreira, após um período difícil de 2018 a 2020, onde teve apenas 2 vitórias em 7 lutas. Embora ele seja um faixa preta de jiu-jitsu brasileiro, ele é bom no wrestling, mas tem um queixo suspeito. Ele sofreu 2 knockouts nas últimas 3 derrotas em menos de 74 segundos. Não sei o que dizer. Apesar disso, ele é um lutador experiente com um recorde profissional 35-15. Ele tem 6 vitórias por knockout ou knockout técnico, 27 submissões e apenas 2 vitórias por decisão nas suas 50 lutas profissionais. Embora ele seja capaz de finalizações tardias, ele luta com dificuldade com os juízes, já que 3 das suas últimas 4 lutas que foram até ao final terminaram em derrota. Ele conseguiu 20 quedas em 53 tentativas nas suas 17 lutas no UFC, com uma precisão de 37.7, o que significa que ele tem uma média de 2,2% de quedas por 15 minutos. Ele tem 29% de defesa de queda, o que significa que ele é mais confortável a trabalhar por baixo do que a defender quedas. Ele passou por diferentes categorias de peso na sua carreira, começou nos 77 kg, e mudou para a categoria de 84 kg entre 2013 e 2014, onde basicamente permaneceu desde então. Ele também teve ali uma breve vida à categoria dos 93 kg em 2016. Embora ele seja um lutador formidável no chão, a falta de resistência ao knockout e dificuldades em lutas que vão para a decisão tornam um lutador a ser observado com atenção. Relativamente à previsão da luta, Joy tem aqui uma vantagem de altura de
2 centímetros, mas Gerald tem uma vantagem no alcance de 5 centímetros. Joy é 9 anos mais novo do que Gerald, que tem 35 anos, mas isto é um desafio muito grande para Joy, que nunca enfrentou uma concorrência legítima em toda a carreira. E não é que eu esteja a considerar que Gerald é um vencedor mundial, mas ele é um veterano experiente do UFC e tem um grappling perigoso. Se a luta for para o chão, Joy está aqui em grande risco de ser submetido, mesmo que ele seja capaz de confiar na sua força física para sair no início. Depois é apenas uma questão de tempo até que Gerald consiga bloquear algo, se tiver oportunidades suficientes. Isso significa que Joy precisa de dar um KO antes que isso aconteça. Acho que é o que ele vai tentar, o que é sempre possível, considerando que Gerald já foi nocauteado 3 vezes no UFC. No entanto, enquanto Joy terá uma chance de tentar dar um KO para encontrar um final, eu gosto muito aqui de Gerald eventualmente consiga uma submissão nos rounds finais e cause uma surpresa a todos. E por isso aqui a minha aposta favorita é Gerald, round 2 ou 3 por submissão. No próximo combate temos Joana Pinheiro, teve uma ausência de 17 meses, desde a última vitória, uma decisão sobre o Sam Hughes. Ela depois teve uma luta agendada em 2022, foi cancelada quando o oponente desistiu. Em 2021 fez a estreia no UFC, enfrentou Randa Marcos, foi declarada vencedora por desqualificação por causa de um chute ilegal. Ela ficou no chão bastante tempo, um bocadinho atordoada. Apesar disso, ela estava a vencer claramente a luta, até que ao momento acertou 5 quedas em 6 tentativas, em pouco mais de 4 minutos de ação. Depois conseguiu a vitória sobre Sam Hughes em novembro de 2021, mas essa atuação não foi tão boa, uma vez que ela diminuiu bastante o ritmo na segunda metade da luta. Tem um recorde profissional de 10-1, tem mostrado habilidades agressivas tanto no jogo de striking como no grappling. Ela é uma faixa preta de judo, adora buscar aquele arremesso com o quadril para derrubar os adversários. Mesmo assim, ela ainda não enfrentou muita competição antes de entrar no UFC e não finalizou nenhum adversário nas 2 lutas na organização. Esta luta será uma oportunidade para ver as melhorias que a lutadora, que já tem 29 anos, fez depois deste longo período de inatividade. A sua oponente é Michelle Gomez. É uma lutadora com história de 13 lutas no UFC, conquistou 6 vitórias e sofreu 6 derrotas. A última luta foi uma derrota por finalização no segundo round para Amanda Lemos, sendo a segunda derrota consecutiva e a quarta nas últimas 5 lutas. Embora tenha conseguido uma decisão dividida / questionável, no meu parecer, em 5 rounds contra Angela Hill em 2020. Não tem sido muito ativa ultimamente, lutou apenas uma vez em 2021, perdeu por decisão em 5 rounds para Marina Rodrigues. Ela é uma ex-campeã do Invicta, tem um recorde profissional 18-10, com 3 vitórias por nocaute, 9 por finalização e 6 por decisão. É faixa preta em Karaté e faixa castanha em Jiu-Jitsu brasileiro. Embora tenha aqui um número decente de quedas, nunca conseguiu mais de 3 numa luta, e não tem mais que uma numa luta desde 2019 e com apenas 33% de precisão nas quedas na sua carreira. Ela é uma lutadora razoavelmente bem no geral, mas as suas limitações são evidentes contra adversários de alto nível. Relativamente à previsão para esta luta, Gomes terá uma vantagem na altura, mas ambas terão o mesmo alcance. Gomes tem mais experiência em lutas de 5 rounds, enquanto que Pinheiro tende a desacelerar após o primeiro. Além disso, Gomes foi finalizada em algumas das suas derrotas, tornando aqui a luta no chão uma oportunidade para Pinheiro garantir uma vitória por finalização. No entanto, se Gomes conseguir sobreviver ao primeiro round,
É esperado que ela assuma o controle na segunda metade da luta, resultando assim numa decisão ali à justa, potencialmente dividida. Gomes tem aqui um histórico de vencer decisões divididas, enquanto Pinheiro pode ficar dependente de encontrar uma finalização precoce para manter a sua sequência de vitórias viva. Embora haja aqui uma chance de Pinheiro finalizar Gomes nos primeiros minutos da luta, a inatividade de 17 meses de Pinheiro e a limitada experiência no UFC e a subida de nível de competição são preocupantes o suficiente para mim, e para que a análise, neste caso, incline para a vitória de Gomes em uma decisão ali é justa ou dividida. Por isso o que eu recomendaria aqui é esperar pela live bet, pela posta ao vivo, e ver como é que Gomes sai depois do primeiro round. Mesmo assim, a minha aposta favorita aqui, face à odds, é Pinheiro, primeiro round, submissão. A próxima luta temos Kelvin, será a 11ª luta no UFC, com o registro 18-8 e uma luta no contest. Nos últimos anos ele tem tido dificuldades em chegar às lutas programadas, 3 cancelamentos, 2 desistências devido a lesões. A última luta foi em agosto de 2021, quando perdeu. Ele obteve a única vitória em 6 lutas numa decisão contra Ian, com um recorde de 6 quedas e quase 7 minutos de tempo de controle no solo. Ele é um lutador versátil, com 6 vitórias por nocaute, 4 finalizações e 6 por decisão. Embora ele tenha 16 vitórias na carreira, ele tem dependido mais das decisões recentemente, com 6 das suas últimas 7 lutas, indo sempre para pontuação final. Ele tem um histórico de wrestling no ensino médio e faculdade e é um faixa preta de jiu-jitsu no Ten Planet. Ele tem 31 anos e, apesar de não ser lutador velho, não se sabe aqui ao certo quanto tempo ainda terá na carreira. O seu oponente é Chris Curtis. Pronto, ele tem 4 vitórias e uma derrota no UFC. Ele veio de uma vitória por KO no segundo round e ganhou 9 das últimas 10 lutas. A sua única derrota terminou com uma decisão. 3 das suas 4 vitórias no UFC foram por nocaute, com uma única vitória por decisão contra um grappler, que foi o Rodolfo Vieira. Curtis tem um recorde atual de 39 como profissional, com 17 vitórias por nocaute, 1 por finalização e 12 por decisão. Embora seja principalmente um striker, muito ênfase no boxe, ele tem uma defesa de quedas perfeita, negou todas as 32 tentativas contra ele, nos seus 4 combates no UFC, até ao momento. Ele é atingido muitas vezes, apresenta uma média de 5,82 golpes sofridos por minuto, mas também retribui com 6,39 golpes por minuto. Ele é resistente e parece quase indestrutível. Ele é conhecido por começar devagar, slow star, mas começa-se a destacar mais tarde nas lutas e acerta muitos knockouts tardios. Ele tem uma carreira em diversas categorias de peso. Ele luta exclusivamente na categoria de peso médio agora. Embora não ofereça muito em termos de grappling ofensivo, a sua queda de defesas é perfeita até o momento. E ele é capaz de aceitar muitas lutas em curto prazo devido à sua boa condição física. A minha previsão para esta luta: Curtis tem uma vantagem de 2 cm de altura, uma vantagem de alcance de 10 cm, enquanto Kelvin é 4 anos mais novo que Curtis, que tem 35 anos. Isto tem tudo para ser uma batalha de striking divertida, com um pouco de mistura de grappling por parte de Kelvin, mas é improvável que tenha aqui sucesso contra Curtis. Ambos os lutadores são extremamente duráveis. Na luta combinada dos dois, 63, apenas existe uma derrota por nocaute. A luta parece estar destinada a ir até ao fim e acabar ali com uma decisão, embora que não elimine aqui a possibilidade de que Curtis possa dar aqui um postal e na primeira derrota de knockout de Kelvin no final da luta. No entanto, isso é bastante improvável
e espero que se resuma apenas a quem consegue acertar mais golpes. Portanto, Curtis é o lutador mais ativo, mas também é atingido com mais frequência, então não é tão simples dizer que ele é o lutador mais ativo e que irá vencer por isso. Dito isto, é realmente difícil apostar em Kelvin, que tem apenas uma vitória desde 2018 e não tem muita produção nas lutas. Portanto, eu vou apoiar Curtis para levantar a mão, mas como as probabilidades sugerem, esta pode ser uma luta muito equilibrada e uma decisão dividida não seria surpreendente. Para mim, a minha aposta preferida nesta luta é que a luta vai para a decisão. Não sei quem irá vencer, mas que vai para a decisão. No próximo combate temos Raul Rosas, é um lutador jovem e promissor, com apenas 18 anos, um registro profissional invicto de 7-0. Ele é um wrestler implacável, procura levar as lutas para o chão desde o início e tem sido muito bem sucedido nessa estratégia até agora. Tem um histórico impressionante de 5 finalizações no primeiro round, mostrou habilidades para escapar das guilhotinas na sua última luta. Dito isto, considerando a juventude, talento e potencial, é um lutador a ser observado no futuro e será interessante ver como é que ele se desenvolve à medida que enfrenta adversários mais difíceis no UFC. Como oponente tem Raul Rodrigues, participou no seu terceiro combate no UFC, tem uma vitória e uma derrota no seu histórico. Na sua estreia enfrentou Jonathan Pearce, acabou a perder por decisão, mas conseguiu recuperar na segunda luta. Venceu Joshua com uma chave de anaconda, penso eu, no primeiro round, exatamente. Com um recorde de 8-1 como profissional, é um lutador jovem, completo, tem 3 vitórias por TKO, 4 finalizações e uma vitória por decisão. Ele é bom em todos os aspectos, mas a única fraqueza é a defesa de quedas. Foi derrubado 10 vezes em 23 tentativas nas últimas lutas. No entanto, a sua defesa de finalização parece sólida, ele tem um bom jiu-jitsu, sendo faixa roxa. Ele é um lutador que gosta de procurar estrangulamentos nas trocas de grappling, o que pode ser uma bênção ou uma maldição, já que ele perde muitos minutos nas tentativas não bem-sucedidas. Com apenas 25 anos e 9 lutas profissionais, ele ainda tem muito a melhorar. E deve estar a evoluir cada vez mais em cada combate. Relativamente à minha previsão, Rosas terá aqui uma vantagem de 5 cm na altura, Rodrigues tem uma vantagem de 10 cm no alcance. Além disso, Rodrigues é 7 anos mais velho que Rosas, que tem apenas 18 anos. Embora Rodrigues possa ser considerado superior na luta de pé, a falta de poder de knockout com um único golpe e também a fraca defesa de quedas podem ser desvantagens bastante grandes. Ele terá que confiar nas suas habilidades de guilhotina para garantir a vitória, o que não pode ser um método muito confiável para vencer lutas no nível do UFC. Por outro lado, Rosas demonstrou a habilidade para escapar de tentativas de guilhotina na sua luta no DWCS e parece estar suficientemente consciente para evitar ser finalizado. Ele também é uma ameaça perigosa de finalização. Embora as defesas de finalização de Rodrigues também pareçam sólidas, ele sobreviveu a 15 minutos contra Jonathan, que era maior e mais perigoso. Com base nestas informações, é provável que Rosas consiga derrubar Rodrigues. No entanto, é menos provável que ele finalize a luta. Em vez disso, Rosas provavelmente conquistará a vitória por decisão no chão, com alguns momentos arriscados de ambos os lados em relação às tentativas de finalização. Para mim, a minha aposta preferida nesta luta é Raul Rosas por decisão. A odd está muito boa, está à volta dos 3, portanto essa é a minha aposta favorita. No próximo combate temos Kevin Holland, um dos meus lutadores preferidos. Ele tenta recuperar aqui 2 derrotas consecutivas. No último combate, que foi interrompido pelo corner,
No quarto round ele partiu a mão, se não me engano, no primeiro ou no segundo round, e estava a ter bastantes dificuldades contra Stephen Thompson, a ser completamente atropelado. Antes disso ele foi finalizado no primeiro round por Khamzat Chimaev, espero ter acertado no nome, e depois disse que não ia mais lutar MMA. Holland tem um histórico de 23 vitórias, 9 derrotas, sendo 13 vitórias por knockout, 6 por finalizações e 4 vitórias por decisão. Ele mudou de categoria de peso para 77 kg em 2021, após sofrer 3 derrotas consecutivas. Ele é um striker, é um faixa preta de segundo grau em Kung Fu. Eu gosto do Kevin Holland. E faixa preta de Jiu-Jitsu brasileiro, e tem aqui algumas habilidades na finalização. Só que ele enfrenta dificuldades no wrestling, acaba sempre no chão, e a maioria das derrotas no UFC ocorreram no chão. Ele tem-se dedicado a fazer podcasts, autopromoção, muito ruído fora do MMA, mas parece que ele está a retomar o foco na carreira, e assim esperemos. O seu oponente é Santiago. Ele conseguiu uma vitória por TKO no terceiro round contra Alex Morono, evitou assim a sua terceira derrota consecutiva, desde que retornou após uma pausa prolongada de 26 meses. Ele tem um recorde de 1 vitória e 3 derrotas nos seus últimos 4 combates. No geral, ele tem o recorde 29-6 como profissional, com 16 vitórias por knockout, 6 por finalização e 7 por decisão. Ele só conseguiu 6 quedas nas suas lutas do UFC, e a sua defesa de queda é de 60%. Ele normalmente procura transformar as lutas em brigas, dogfights. As suas 3 maiores pontuações a nível de golpes ocorreram nos últimos 4 combates. Ele depende principalmente do KO para conseguir as vitórias no UFC. Com 36 anos e um histórico 2-3, nos últimos 5 combates, é um bocado justo questionar quanto tempo é que ele ainda tem de cardio no tanque, mas eu sei que aqui com o coração dele a nível de luta nunca poderá ser questionado. Na previsão para esta luta, a Holland tem uma vantagem de altura de 7 cm e uma vantagem de alcance de 20 cm. Ele também é 6 anos mais novo que Santiago, que tem 36 anos. Isto tem tudo para ser uma luta super boa entre dois lutadores que raramente tentam quedas. Holland é mais alto, tem maior alcance, é mais jovem, mais durável, mais poderoso, mas também partiu a mão há 4 meses atrás e é um caso perdido, com uma motivação questionável para vencer lutas atualmente. Portanto, se Holland aparecer saudável e focado, ele não tem qualquer problema em vencer esta luta e provavelmente acaba a luta cedo. No entanto, se ele vier menos focado, como já aconteceu várias vezes, é que ele já mostrou ser capaz de ser o próprio inimigo. Ele pode ter dificuldades. Ele, fora a última luta, ele geralmente destaca-se contra lutadores que gostam de striking, de trocar, e esperamos realmente que ele tente vencer esta luta. O que sabemos que é pedir muito para ele. Portanto, Santiago parece estar em declínio também nesta fase da sua luta da carreira e quase foi finalizado por um adversário muito menos perigoso, Alex Morono, na sua última luta. Portanto, eu gosto das chances que Holland tem aqui de dar um KO. Portanto, a minha aposta favorita é Holland KO, com uma odd para mim muito boa. E acredito que se ele vier focado tem hipótese de dar um KO nesta luta. Na próxima luta temos a Adrian Yanez. Portanto, ele possui aqui um recorde impressionante, 16 vitórias e apenas 3 derrotas na sua carreira, com um recorde de 5-0 no UFC. Ele é conhecido pelo poder de knockout, de explosão no boxe.
Ele veio de uma vitória por nocaute no primeiro round sobre Tony Kelly, no UFC Night em outubro de 2020. Desde então ele tem-se mantido invicto no UFC, venceu 9 lutas consecutivas, com 7 dessas vitórias a terminar em knockouts. As 2 últimas vitórias foram por decisões divididas. Peço desculpa. A maior fraqueza de Yanez é a defesa de striking, já que ele tem uma média de 5,49 ataques recebidos por minutos, a terceira mais alta do UFC. No entanto, ele é um striker paciente, mas ativo, com uma taxa de 6,62 ataques por minuto, o que significa que ele é capaz de se defender e atacar com eficiência. Ele também é faixa preta em jiu-jitsu brasileiro, mas tem-se concentrado principalmente no boxe para vencer as lutas. Yanez nunca tentou uma queda nas 5 lutas do UFC ou na sua aparição no DWCS e nunca foi derrubado em qualquer uma dessas lutas em 6 tentativas dos adversários. Yanez enfrentará agora o maior teste na carreira contra um adversário mais experiente e será interessante ver como é que ele se irá sair com um aumento na competição. Com um recorde impressionante e um estilo de luta emocionante, Yanez é certamente o lutador a ser observado na UFC. No caso de Rob Font, ele tem um recorde de 9 vitórias e 5 derrotas no UFC e está aqui a tentar recuperar 2 derrotas por decisão após 5 rounds. Nos últimos 7 combates ele chegou ao final em 6 deles. Na última derrota, Font foi superada em quedas por Marlon Vera, mas superou em golpes significativos. Antes disso, ele também perdeu por decisão após 5 rounds para José Aldo, mas novamente liderou em golpes significativos. Antes dessas 2 derrotas, Font havia decidido 4 combates seguidos, mas somente uma finalização desde 2018. Ele tem o registro profissional de 19-6, tem 8 vitórias por nocaute, 4 finalizações e 7 vitórias por decisão. Ele é mais eficiente nos 2 primeiros rounds, onde 11 das suas 12 vitórias anteriores ocorreram, com 8 no primeiro round e 3 no segundo round. Ele nunca foi nocauteado, portanto, mas foi finalizado uma vez. E as suas outras 5 derrotas foram por decisão. Font é conhecido por causa do seu jab sólido. Ele já acertou um total combinado de 596 golpes significativos em 3 das suas últimas decisões de 5 rounds, enquanto absorveu 308. Ele também tem uma boa defesa contra quedas, acertou 12 das suas 32 tentativas de queda e evitou 55% das tentativas de queda dos seus adversários. Com 35 anos, Font tem lutado para liderar com o dano recentemente e foi finalizado nos seus últimos 2 combates. É interessante ver aqui como é que ele se irá sair após quase um ano afastado. Na minha previsão, temos aqui a situação que Font tem uma vantagem de altura e alcance, mas Yanez é 6 anos mais jovem. Yanez teve dificuldades com lutadores rápidos, guios, mas conseguiu vencer as últimas lutas. O jab de Font pode ser um problema para Yanez, mas ele depende de causar danos para vencer, já que não é muito bom em grappling. Font pode estar com o queijo enfraquecido aos 35 anos, não sabemos, apesar de nunca ter sido nocauteado. Yanez pode aproveitar essa vulnerabilidade. Font precisa vencer nos golpes para ganhar por decisão, mas pode ter dificuldades após ter sofrido aquela porradona, não vejo outra palavra, na última luta. Yanez é jovem, é faminto e pode vencer por nocaute no final da luta, especialmente se Font aparecer como uma versão diminuída de si mesmo. É difícil contar com Font para sobreviver 3 rounds contra um adversário mais jovem, então a previsão é que Yanez vença nesta luta. E para mim, a minha aposta favorita é Yanez a vencer por KO no round 2 ou no round 3. No próximo combate temos Burns, tem um registro profissional de 21-5, é um lutador de jiu-jitsu brasileiro, faixa preta 3º grau, muito completo. Ele venceu a última luta por submissão
no primeiro round. Antes disso, ele perdeu para Khamzat Chimaev por decisão de 3 rounds, mas conseguiu vencer Stephen Thompson por decisão e focou-se bastante no grappling. Na sua outra derrota recente foi contra Kamaru Usman no TKO no segundo round, no início de 2021, mas nós vimos essa luta, ele até conseguiu derrubar Usman nessa luta. Desde que subiu de 70 kg para 77 kg em 2018, 5 das últimas 8 lutas de Burns foram para decisão. Ele tem um recorde de 8-2 nas últimas 10 lutas, sendo que 6 foram em 77 kg e 4 em 70 kg na UFC. Burns tem 6 vitórias por KO/TKO, 9 por submissão e 6 vitórias por decisão. Ele só foi nocauteado 2 vezes e nunca foi submetido. Burns é um grappler perigoso e um poderoso striker, mas tem sido menos ameaçador desde que subiu para os 77 kg. Nas suas últimas 8 lutas, desde que voltou a lutar nesta categoria de peso, Burns conseguiu 10 das suas 33 tentativas de queda, com uma precisão de 30,3%. No mesmo período, ele foi derrubado pelos seus adversários em apenas 4 das 10 tentativas, 60% de defesa. Embora tenha acertado um recorde pessoal de 119 golpes significativos contra Chimaev, esta foi a única vez que ele conseguiu mais de 83 golpes significativos numa luta, com uma média de 3,42 golpes significativos por minuto e 3,17 tentativas de golpes significativos por minuto. Depois temos Jorge Masvidal, portanto ele vai para a 12ª luta no UFC com um recorde de 12-9, com 38 anos. Ele vem 3 derrotas consecutivas, não vence desde 2019, com um registro de 3-5 nas últimas 8 lutas. Desde a sua vitória por nocaute técnico contra o Nate Diaz, aquele corte, em 2019, ele só competiu uma vez por ano, perdeu 2 vezes para Usman e foi dominado pelo Colby na sua última luta há 13 meses. Tem um registro profissional 35-16. Masvidal tem 16 vitórias por nocaute, 2 por finalização e 17 por decisão. Nas últimas 5 vitórias foram por nocaute, enquanto 11 das últimas 12 derrotas foram por decisão. Ele começou a carreira na categoria peso leve, antes de subir para o peso meio médio em 2015, onde permaneceu desde então. Geralmente Masvidal depende da sua habilidade em pé para vencer as lutas e só conseguiu 2 quedas nas suas últimas 10 lutas, enquanto foi derrubado em 18 das 50 tentativas dos seus oponentes. Ele tem uma sólida defesa de queda, em 74% em toda a sua carreira, mas tem um registro de 1-5 nas últimas 6 lutas em que foi derrubado mais de uma vez. Com uma média de apenas 4,19% de golpes significativos por minuto, mas Masvidal tem dificuldades em ultrapassar a marca de 83 golpes significativos nas lutas. Ele lutará diante do público em Miami, o que pode aumentar a pressão sobre ele. Aqui na minha previsão desta luta, assim, Masvidal terá uma vantagem de altura de 2 cm e vantagem de alcance de 7 cm, enquanto Burns tem 2 anos a menos que Masvidal, de 38 anos. É difícil avaliar totalmente o momento atual de Masvidal, com base na frequência limitada em que ele tem lutado e a sua idade. Ele também supôs que esta poderia ser a última luta a se perder, o que nunca é bom sinal. Portanto, Burns obviamente terá uma enorme vantagem no grappling, mas é importante diferenciar o wrestling de grappling nesta situação. Embora Masvidal tenha realmente lutado contra o wrestling de Usman e Covington, Burns não é nem de longe tão bom lutador de wrestling quanto estes dois e tem apenas 30% de precisão em takedowns desde que subiu de categoria, enquanto Usman e Covington têm ambos 45% de precisão em takedowns. Ok, Burns conseguiu derrubar Magny e submeteu facilmente na sua última luta, mas Magny tem sido muito propenso a ser submetido ao longo da carreira.
enquanto o Masvidal não é submetido desde 2009. Aquela luta também foi diante o público no Brasil. Burns tinha essa vantagem, portanto esperemos que Burns tenha mais dificuldade em derrubar e controlar Masvidal, o que poderia transformar esta luta numa batalha mais equilibrada de golpes. Ainda assim podemos dar chance de Burns vencer por meio de uma combinação de golpes, grappling, mas isso pode parecer muito mais equilibrado do que as chances sugerem se Masvidal não tiver caído completamente do topo da sua carreira. Enquanto ambos os lutadores vivem no sul da Flórida, esperemos que a multidão favoreça Masvidal e que se intitula o Rei de Miami. Isto tem o potencial de ajudar a influenciar um ou dois juízes, nunca se sabe, com uma decisão assim mais apertada. Portanto, embora a minha escolha favoreça Burns por decisão, se Masvidal puder manter a luta de pé, isto poderá ficar bastante complicado. Aqui a minha aposta favorita é que os rounds ultrapassem os 2,5, que está aqui numa odd muito apetecível. Ora, e finalmente chegamos à luta principal. Falando aqui, começando por Israel, ele tem um recorde de 23-2 como profissional, tendo 15 vitórias por knockout e 8 por decisão. Ele é conhecido por um estilo de striker bastante calculista, com uma grande carreira no kickboxing antes de fazer a transição para o MMA. Ele tem uma defesa de quedas de 78% na carreira e é ótimo, portanto, a retornar, a meter-se novamente de pé quando é derrubado. Nas suas 14 lutas no UFC, os seus oponentes acertaram apenas 19 quedas em 86 tentativas contra ele, enquanto ele apenas tentou 7 quedas no UFC e acertou 2 delas contra Pereira, curiosamente. Os oponentes geralmente tentam levá-lo para o chão, mas raramente têm sucesso. Esta será a 10ª luta consecutiva pelo título e a 11ª luta de 5 rounds desde que entrou no UFC em 2018. 6 das 9 lutas anteriores pelo título foram para decisão, enquanto 2 terminaram em knockout no segundo round e uma numa derrota por TKO no quinto round. Após a recente derrota por knockout técnico contra Pereira, ele está aqui à procura de recuperar e voltar a vencer no UFC. Como adversário temos Alex Pereira, o campeão, é um lutador de kickboxing, MMA, tem um histórico de vitórias de 7 e uma derrota. Ele é conhecido pela força knockout, com 6 vitórias por knockout e uma por decisão. Embora tenha sido criticado pela falta de habilidades no grappling, Pereira tem trabalhado com Glover Teixeira para melhorar essa parte do seu jogo. Pereira teve a sua estreia em 2020 no UFC e conquistou o cinturão apenas 53 semanas depois. Embora a experiência MMA seja limitada, ele tem um histórico de 40 lutas de kickboxing, incluindo vitórias sobre o Israel, como todos sabemos. Embora tenha um porte físico assim enorme e uma habilidade knockout impressionante, a resistência de Pereira pode ser uma preocupação, visto que na última luta ele desacelerou ali naqueles rounds em que ele perdeu. Ele perde muito peso e até há várias discussões sobre a possibilidade de ele se mover para outra categoria de peso acima no futuro. Esta será apenas a segunda luta de 5 rounds na carreira de Pereira. Ele só chegou ao terceiro round 3 vezes. No entanto, ele é um kickboxer super perigoso, o gancho de esquerda é super bom e os pontapés são armas poderosas no seu arsenal. Muito, 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 muito perigoso. Agora, a previsão para este combate é muito, muito difícil para mim. O coração diz Pereira, a cabeça diz Israel e nós quando apostamos tem que ser com a cabeça normalmente. Portanto, tanto Israel como Pereira têm 1,93 m de altura, mas Israel terá aqui uma vantagem de 2 cm no alcance e é 2 anos mais novo que Pereira, que tem 35 anos.
Embora esta luta esteja a acontecer perto de Usman e Edwards, as duas lutas são muito diferentes, na minha opinião, e não quero deixar que os resultados dessa luta interfira aqui na minha previsão. Na última luta entre Israel e Pereira, Israel conseguiu deixar ali meio tonto Pereira nos segundos finais do primeiro round, depois controlou no chão por quase todo o terceiro round, depois também acertou mais golpes significativos nos rounds 2 e 4 e claramente tinha melhor cardio nesse combate. O único round em que Pereira liderou em golpes significativos foi o quinto, onde acabou por dar KO ao Israel com uma interrupção bastante rápida. Além de ser grande e poderoso, muito poderoso, Pereira não foi muito impressionante na luta e estava a perder por 39-37 em todos os cards de pontuação antes de conseguir o knockout. Embora Pereira tenha encontrado maneiras de vencer e apesar da sua habilidade limitada, ele parece ser um lutador que depende muito dos knockouts para vencer. Para o crédito de Pereira, e tem bastante, ele nunca desistiu na última luta, mas quantas vezes é que pode contar com um knockout no final da ronda? Não sei, se calhar todas. Lá está. Israel tem aqui uma vantagem em velocidade, experiência, QI de luta, grappling, cardio e técnico. Embora Pereira seja o lutador maior e mais poderoso, Israel é mais resistente. Adesanya conseguiu a primeira queda da sua carreira no UFC na última luta contra Pereira e faria sentido para ele misturar mais wrestling aqui, já que Pereira é indefeso no chão. A única questão é se Israel teve tempo suficiente para realmente melhorar o wrestling nos 4 meses e meio desde que lutaram pela última vez. Esperemos aqui que o grappling faça diferença no plano de jogo de Israel, o que torna mais difícil prever como Israel vencerá esta luta, assumindo que ele não seja nocauteado novamente. Embora Pereira tenha sempre a chance de nocautear e não tenha nos impressionado defensivamente, neste caso a mim não me impressionou, eu vou dizer aqui que Israel vence por uma decisão com maior volume para recuperar o cinto e provavelmente forçar outra trilogia do UFC, ou então um knockout por parte de Pereira. Aliás, a minha aposta preferida nesta luta, e acho que é perfeita para esta luta, é Pereira KO ou Israel decisão. Esta aposta é a aposta que eu consigo ter nesta luta. Realmente é uma luta muito difícil. É uma luta que vou estar a ver e vou estar ali todo o momento, pode acontecer qualquer coisa. Nós habituámos a Israel dar-nos um bocadinho de uma luta mais técnica, principalmente as pessoas aqui em Portugal que têm que esperar até às 5, 6 da manhã. Se calhar não é a luta que queremos ver, não é? Às vezes é um bocadinho mais checa, mas esta luta não, porque há sempre a possibilidade, agora sabemos disso, que de Rafael dar aqui um knockout. Israel sabe isso e isso pode fazer com que ele ainda seja mais cauteloso. Vamos ver. Eu espero que tenham gostado. Eu prolonguei-me bastante no início desta análise do card. Foi a primeira vez, não sabia como o fazer ou como é que iria correr. Vou tentar ser mais breve nas próximas vezes, não me estender tanto, se calhar focar mais a fazer o breakdown da aposta em si. Sigam o canal, metam gosto e vemo-nos no próximo card, de certeza.